Bem-vindos para mais um evento do Conselho Regional de Administração da Bahia. É um evento promovido pela Diretoria de Desenvolvimento Profissional e Núcleo de Estudo em Gestão de Serviços de Saúde. Eu sou Jandiara Braga, sou administradora, estou na coordenação do núcleo e hoje vamos ter aqui uma roda de conversa com o professor Roberto Gordilho e Eduardo Guidoni, com um tema bem provocador, né? O novo perfil do gestor. Qual será esse perfil em um cenário de grandes transformações e mudanças que requer habilidades técnicas e comportamentais, emocionais, né, estratégicas? E para ter esse diálogo, esse bate-papo aqui de uma forma bem participativa com todos, eu, sem muitas delongas, vou apresentar o Roberto Gordilho e o Eduardo, que vai fazer esse bate-papo. São dois profissionais com experiência na área hospitalar, e acredito que nós teremos uma tarde bastante produtiva. Vamos lá. Roberto Gordilho é fundador e CEO da GES Saúde, professor, palestrante, apresentador do canal GES Saúde no YouTube, mentor do clube Liderança para a Vida, autor dos livros Liderança Extraordinária da Saúde, Maturidade de Gestão Hospitalar e Transformação Digital. Eu vou pedir para a Carol. Eu deixo para saber quem deve, por exemplo, se tu olhar. Se puder, quando não tem, um áudio aberto. Aí, nesse lançamento futuro, vai estar aqui, né? Conta da inicial, débito automático, lançamento futuro, sabe, não sei o quê. Vai estar aqui. Aqui, ó. Sim, agora eu vou organizar da filial todos esses lançamentos. Ótimo. Então, como eu estava apresentando, autor dos livros Liderança Extraordinária na Saúde, Maturidade de Gestão Hospitalar e Transformação Digital, Os Caminhos para o Futuro da Saúde, e coautor do livro Transformação, Modernidade e Maturidade de Gestão na Saúde. O Eduardo Guidoni é professor, especialista em gestão hospitalar, gestor de instituições de saúde, fundador da Guidoni Health Manager. Depois me confirme se a pronúncia é essa, viu, Eduardo? Membro do Núcleo de Estudo em Gestão de Serviços de Saúde, instrutor SEBRAE, Bahia, São Paulo e Nacional. Então, assim, a gente teremos uma tarde com a participação de todos, vamos ver qual realmente, que nesse cenário, como aqui mencionei, requer qual for o novo perfil, a nova liderança, o novo papel, a postura do gestor na área de saúde. E aqui eu vou passar a palavra para o Roberto. Me antecipando, viu, Roberto? Eu quero agradecer por ter aceitado o convite, você que já teve outros eventos aqui conosco, viu? Muito obrigado. Agradecer ao Eduardo por ter aceitado o desafio, mas acreditamos que a gente é na responsabilidade social e que a gente pode trazer conhecimento, compartilhar conhecimento de forma a contribuir e agregar na vida das pessoas. Então, aquilo que eu não mencionei das apresentações de vocês, pode falar o que é que o Roberto está fazendo neste momento, o que é que o Eduardo está fazendo. Fiquem à vontade para falar. Passo a palavra para vocês. Por favor, Roberto. Está sem o áudio, está fechado o microfone. Pronto, agora. Primeiro, eu queria agradecer o convite aí, a oportunidade de estar aqui, agradecer o seu convite do CRA. Então, uma grande honra estar aqui com vocês e uma honra estar aqui na presença do professor Eduardo. Então, para mim, estou assim, muito feliz de estar aqui com vocês e realmente tenho certeza que a gente vai bater um papo aí bem bacana. Agora é você que está sem áudio. Pronto, abri aqui agora. Agradeço também, né, o convite da nossa coordenadora do Núcleo de Gestão de Estudos de Saúde do CRA, né, Conselho Regional de Administração, nossa parceira de workshops, palestras, né, temos rodado Salvador e a Bahia aqui por alguns lugares. A gente tem uma relação ganha-ganha muito interessante e é uma satisfação, né, estar junto de uma sala com uma galera assim muito importante e o professor Roberto.
conheço ele desde 2019, um grande evento que ele fez lá na Santa Casa de Misericórdia. Eu estava ali sentadinho e falei, quando eu crescer, eu queria ser parecido com ele, né? Que igual não dá, mas parecido eu estou chegando. Obrigado pela oportunidade. Meu amigo, muito obrigado, mas não tem isso não, somos todos aprendizes. Com certeza. Então, vamos iniciar nossa roda de conversa, nosso bate-bola, e aqui vamos combinar, como Roberto, vamos deixar as perguntas para o final. Vamos ouvir aqui as suas percepções com relação ao que o mercado está requerendo do novo perfil do gestor hospitalar, depois do Eduardo, e depois nós fazemos as interações com as 45 pessoas que se encontram no momento. Pode ser assim? Eu acho que um bate-papo aqui, a gente vai trocando, vai batendo papo, vai num processo bem leve, acho que vai ficar bem bacana, tá? Deixa eu contar um pouco para vocês o que é que eu tenho visto, tá? Eu tenho uma atuação, atuo em quase todos os estados do Brasil, aí, muitos estados, e eu tenho visto um movimento na saúde, que é um movimento bem interessante. E esse movimento ele parte de uma coisa que eu chamo de paradoxo da saúde. Inclusive está descrito no meu terceiro livro. O que é o paradoxo da saúde? Vejam bem, quando nós olhamos hoje os hospitais, vou falar de hospitais, que é a minha área de estudo, que é a área que eu atuo mais, a área, acho que é a do Eduardo também, então vamos pode expandir um pouco mais, mas essa área eu tenho observado bem o movimento. Então, o que é o paradoxo da saúde? Quando nós olhamos a grande maioria dos hospitais hoje, eles já têm uma estrutura que é suficiente para prestar o seu serviço, para cumprir a sua missão. Sempre pode melhorar, mas tem estrutura suficiente. Ele já tem equipamentos suficientes para cumprir a sua missão. Em geral, já tem uma tecnologia instalada, um sistema qualquer de gestão que cumpre a sua missão. Eles têm, em geral, também uma estratégia, elaboram o seu planejamento estratégico todo ano. Eles têm processos mais definidos, menos definidos, mais formalizados, menos formalizados, e eles têm pessoas. Então, quando nós olhamos de fora, é uma organização que tem tudo. Tem estrutura, tem equipamentos, tem tecnologia, tem processo, tem pessoas para cumprir as atividades e tem uma estratégia. E o que é que eu observo? Quando eu faço uma pergunta, eu faço essa pergunta normalmente nas minhas palestras, tá bom, vocês têm tudo e têm resultados extraordinários? Aí, creio, começa o desconforto. E eu sempre pergunto, mas se tem tudo, por que não tem o resultado que gostaria de ter? E, em geral, é aí que entra o paradoxo, apesar de ter tudo, ao longo dos últimos 20 anos, a saúde não formou um corpo de liderança focado em resultados. Então, o que nós temos são líderes que têm um direcionamento muito grande para tarefas, para atividades. E esse direcionamento para tarefa, para atividades, faz com que as pessoas se percam no dia a dia. E qual é o resultado disso? Líderes que passam o dia inteiro apagando incêndio e resolvendo problemas. Líderes que se perdem no dia a dia, têm dificuldade de gerenciar suas equipes, não conseguem gerenciar sequer sua agenda. Líderes que o foco é cumprir a tarefa, então estão muito focados em empenho. A palavra de ordem que eu ouço muito é assim, precisamos aumentar o resultado, vamos trabalhar mais, vamos nos esforçar mais, vamos nos empenhar mais. Trabalhar mais, se empenhar mais é mais trabalho, se esforçar mais é mais trabalho. Não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar certo. Não é sobre aumentar o volume de trabalho, é sobre aumentar o foco e a qualidade do trabalho, principalmente do trabalho de liderança. Então, eu vejo que o novo profissional, o profissional do futuro, o profissional atual, sei lá como queira chamar aí, o perfil do gestor atual, a gente precisa desenvolver um conjunto de características que englobem, primeiro, capacidade de liderança. Isso é comportamento. Segundo, capacidade de gestão, ou seja, domínio das ferramentas de gestão para fazer uma boa utilização dos recursos. Liderança, domínio da capacidade de liderança para motivar as pessoas, para engajar, para construir objetivo compartilhado, para trabalhar o comportamento seu e dos seus liderados. E hoje, o terceiro elemento, que é a utilização, eu chamo de habilidades digitais. Não dá para pensar mais em líderes em nenhuma área, não é só na saúde, que não estejam completamente inseridos no mundo digital. Não dá para pensar em profissionais como eu ainda vejo muito nos hospitais,
que em casa utiliza ChatGPT, DeepSeek, Gemini e todas as ferramentas de tecnologia, e quando chega no hospital, parece que quando entra, passa pela porta do hospital e emburrece. E chega o computador, está lá desligado, liga e chama a TI, não olha nem se está na tomada. Qualquer dificuldade que tenha, chama a TI, não para fazer uma análise. Então, não aplica as habilidades digitais dentro do seu ambiente de trabalho. Então, eu vejo hoje uma grande oportunidade para as organizações de saúde que já resolveram, em sua maioria, seus problemas estruturais, trabalharem no desenvolvimento das pessoas. Afinal de contas, quando nós olhamos, qual é a diferença? E eu sempre ouvi falar que a saúde é diferente. Mas a saúde é diferente que, alguns meses atrás, eu parei para estudar esse assunto. E quando eu vi que a saúde é diferente, eu estou na saúde há 22 anos ouvindo que a saúde é diferente. Aí, uns 4 ou 5 meses atrás, eu parei. Eu vou entender por que a saúde é diferente. E a saúde é diferente. Mas o que ela é diferente? E a principal diferença é que é um setor não automatizável da sociedade. Eu não consigo imaginar as pessoas sendo atendidas por robô, nem hoje, nem amanhã. Eu acho que a saúde é a última frente de humanidade da sociedade. As pessoas, quando ficam doentes, elas querem humanos, elas querem humanidade. Então, qual é a grande diferença? Enquanto cada vez mais a sociedade se automatiza, nós temos que desenvolver um comportamento cada vez mais humano. Mas mais humano não significa que seja menos focado em resultado, que eu vá trabalhar menos seguro, com menos qualidade, menos sustentável financeiramente. E eu acho que o corpo, e o que eu tenho observado nas minhas pesquisas, nos meus programas de treinamento, é que as pessoas não foram preparadas para esse cenário. Elas têm capacidade, têm muita capacidade, porque nós somos um setor que estuda demais, mas elas não foram preparadas para esse cenário. Então, em geral, quem é que é o líder na saúde? O técnico que se destacou. E aí o técnico vai se destacando, o técnico vai se destacando. Então, essa é a minha visão. E só para finalizar, nós estamos vivendo agora uma ressaca da pandemia. A pandemia, para toda a sociedade, para todos os outros setores, já passou. Mas para nós da saúde, o que eu vejo é que ficou um componente emocional muito forte e não tratado. Por quê? Porque nós perdemos pessoas, nós tivemos traumas emocionais. Enquanto o resto da sociedade não passou por isso e voltou à normalidade, eu vejo dentro das organizações de saúde esse trauma emocional voltando. Ele está voltando em forma de estresse, burnout, ansiedade, doenças psicológicas cada vez maiores. Então, esse é o cenário que eu vejo. A gente precisa ajudar esses líderes a efetivamente fazerem essa transição. Essa é a minha visão. Eduardo, é com você. Falar depois do professor Roberto é muito difícil, né? Porque assim, a visão 360 dele realmente é perfeita. É muito bem estruturada, como ele acabou de falar. Ele é pesquisador e professor, e eu sou estagiário, então eu estou perto dele, né? Um dia eu chego lá. Aproveitando 2 ganchos, né? Eu estou há 29 anos na área de saúde, eu comecei na Fundação Oswaldo Cruz, foi uma passagem de 10 anos lá, né? Por vários setores, dentro daquele centro de pesquisas, tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro. E ali, para mim, foi uma grande escola. Foi um momento, assim, de você ver muito das políticas públicas e entender a valorização de um atendimento para que seu paciente, que na verdade é o seu melhor cliente, ele passe do ciclo inicial da entrada até a saída com a melhor excelência possível. Então, na Fiocruz eu via muito isso. Depois eu passei 10 anos, né, na Secretaria de Saúde aqui na Bahia, em 4 grandes hospitais, e por sinal o maior do Norte e Nordeste, que é o Hospital Geral Roberto Santos. Foi a minha última experiência. De lá para cá, eu percebo muito parecido como o Roberto fala. São cenários que se repetem em determinados momentos, são recursos que são muito volumosos, mas às vezes mal aplicados, e os recursos voltados para capacitação, treinamento e desenvolvimento de pessoas é muito aquém do que a gente realmente precisa. Então, nós temos, né, os funcionários, os colaboradores, aqueles que são os pratas da casa, tanto os estatutários quanto os colaboradores terceirizados, que têm muito efetivo e muito volume de trabalho. Mas muitas das vezes política atrapalha muito. Você começa numa linha que nunca termina, muita interrupção, troca de gestores, troca de coordenadores, troca de gerentes, troca de superintendentes,
cada um pensando de um jeito e esquecem do paciente, e esquecem do colaborador. Burnout, síndrome que está realmente atacando muito profissional da área de assistência e chegou muito fortemente também para a gente, que é o pessoal de apoio, né? Que são as diretorias, gerências, coordenações, porque tem que fazer tudo em menos tempo possível, com certa qualidade e menor custo. Então, você tem uma tríade que nunca bate. Sempre uma perna dessa tríade ela pode ficar para trás. Se você tem qualidade, se você tem recursos, mas você não tem, muitas das vezes, inteligência emocional para saber tolerar os altos e baixos do professor Roberto, da professora Jandiária, de Ciomara, de Natiele, de Maria, mas, ao mesmo tempo, todo mundo é cobrado e todo mundo tem que entregar um resultado. Tem pessoas nas equipes que não têm tempo de entender como o outro colega trabalha, como o chefe trabalha, como o paciente se comporta, e apenas é pressionado a entregar um resultado. E, infelizmente, né, ele corre para esse lado aqui e, na verdade, tinha que ser 180 graus para o outro lado. Para o lado de cá, ele está cansando, perdendo tempo, não acompanha a tecnologia e, o pior de tudo, né, não tem empatia e compaixão tanto com o paciente quanto com os colegas. Então, numa visão muito próxima do que o professor Roberto falou, a sustentabilidade é importantíssima, recursos são finitos, pessoas são finitas, existe grande quantidade de pessoas afastadas com atestados médicos, enfermas, mas que não estão sendo reaproveitadas. E naquele momento de afastar para um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, parece que é assim, né? Vira a página, joga fora e traz outro. E nós não somos inteligência artificial, nós somos inteligência emocional. Nós precisamos que a pessoa tenha a hombridade de sair para um atendimento médico, seja recuperada da melhor forma e depois volte. Ao mesmo tempo, nós temos que inovar, que não dá mais para ficar para trás, né, professor? Planilhas de Excel, sistemas A, B, C, D, não tem um prontuário eletrônico que junta tudo. Numa palestra que eu fiz, né, com o Jean Diara no Conselho Regional de Administração em 2023, a gente falou de interoperabilidade, vários sistemas se comunicando, todo mundo tendo um melhor gap para ter menos prejuízo. E as últimas duas coisas que eu queria tocar aqui, resiliência. Eu, Roberto e Jean Diara somos bambu, né? A gente dobra, 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 mas não quebra, a gente consegue voltar. Tem pessoas que, infelizmente, dobram, quebram, não voltam mais, eternamente departamentos médicos, eternamente afastados, começam com a depressão, com uma ansiedade e, às vezes, pode chegar ao suicídio. E a última nisso tudo, que não é tão difícil de se perceber, mas é muito cobrada, ética profissional. Até que ponto eu posso respeitar o professor Roberto, a professora Jandiari e não tomar o espaço dele? Ultimamente, né, vou fazer uma brincadeira aqui, ó, a gente senta hoje e amanhã a gente não sabe se tem a cadeira de novo. Porque se vacilar, um colega vem, toma, um chefe passa a rasteira, um colega ou subordinado realmente não quer você mais ali. Então, esse é um cenário, ele é bem delicado, que entra na área de saúde, tem que entender que é a mais importante, a mais difícil e a mais complexa, né? Porque é vida, entre a vida e a morte. Outras áreas você pode esperar para o dia seguinte. Como eu já trabalhei em áreas de urgência, emergência e centro de oncologia, não pode se esperar para o dia seguinte. Tem que resolver aquela medicação naquele dia, aquela cirurgia, aquele OPME e entre outros tipos de materiais, produtos e insumos que não esperam determinado tempo. Então, esse é o primeiro momento. Obrigado pela participação de todos e realmente vai ser bem produtivo aqui hoje. Obrigada, professor Eduardo. Passo para o Roberto e vamos começar aqui as interações e a participação de todos, tornar aqui essa tarde produtiva e dinâmica, viu? Fique à vontade para participar. Professor Eduardo, você tocou numa questão muito interessante aí, tá certo? E assim, um ponto que eu tenho observado muito, inclusive ontem, eu tenho um grupo de hospitais de um determinado estado, são 8 hospitais que estão comigo no grupo de desenvolvimento. E ontem eu perguntei para eles o seguinte: vocês têm clareza do resultado que precisam entregar? Todos são líderes, todos são gestores, todos são profissionais que estão já de gerente para cima.
eu fiz essa pergunta. Vocês têm clareza? Vocês conseguem definir claramente qual é o resultado que vocês e as suas equipes têm que entregar no final do mês e no final do ano? Outra coisa, se eu perguntar a sua liderança, ele vai me dar a mesma resposta? Ou seja, você está entregando o resultado que a sua liderança está esperando? E se eu fizer essa pergunta para o seu time, o que é que vocês, como time, têm que entregar no final do mês e no final do ano? Eu vou ouvir a mesma resposta de todos? E olha, todas as vezes que eu faço essa pergunta, a resposta é sempre a mesma: silêncio. Então, uma questão que eu coloco sempre para os meus alunos é o seguinte: se não está claro o que é que precisa ser entregue, como é que você pode trabalhar eficiência, economicidade, como é que você pode trabalhar construção de time, como é que você pode trabalhar construção de narrativa, como é que você pode alocar todo mundo na melhor posição? Isso equivale, pessoal, a gente entrar num jogo de futebol com 11 pessoas no campo e não saber sequer de que lado faz gol. Aí fica difícil jogar nas regras do jogo, porque a regra é problema de incêndio. Por quê? Porque você não tem clareza. Como é que eu vou estabelecer prioridade em função disso? Como é que eu vou saber quem joga bem no ataque, quem joga bem no meio campo, quem joga bem na defesa, quem é o melhor goleiro, quem joga lateral direita, lateral esquerda? Como é que a gente vai poder alinhar assim, o básico, que é qual é a entrega? E aí o pessoal diz o seguinte: mas, Roberto, por que a gente trabalha muito? Eu disse: você trabalha muito porque não tem foco. Você não tem foco porque não tem clareza. Então, quando nós olhamos tudo isso, e aí junta com o ponto que o professor Eduardo colocou, assim, muito, extremamente pertinente, que é a questão da inteligência emocional, ou seja, eu não tenho clareza para estabelecer meus recursos de gestão. E o processo do desenvolvimento da inteligência emocional é largado como se não existisse, não fosse necessário. Pouco se fala disso. A gente tem problemas emocionais sérios. A NR1 vai ser uma bomba, pessoal. Uma bomba. Uma bomba atômica no setor da saúde. Isso vai gerar uma indústria. Ah, mas, Roberto, agora adiou um ano. Não adiou um ano. Adiou um ano, multa. A norma já começa a 26 de maio. As multas foram prorrogadas para um ano, para dar tempo das organizações se ajustarem. E já tem 1 ou 2 anos que foi divulgado e não se ajustaram. Então, como é que vocês veem? Como é que você vê tudo isso, Jandiara? Como é que você vê tudo isso, professor Eduardo? A necessidade, né, Gordilho, de treinamento. Eu estava em um evento hoje pela manhã com grandes líderes da saúde e a discussão terminou, vamos dizer que as considerações finais, como a necessidade de capacitação e treinamento, né, porque mudança de mindset, né, como a gente, trazendo um pouco aqui do clube, né, Liderança para a Vida, de mindset fixo para de crescimento, assim, não é assim de uma hora para outra, né? Então, assim, hoje nós temos instituições de saúde e que, muitas das vezes, o gestor um médico ou enfermeiro, e assim a gente respeita, mas na faculdade, né, de enfermagem mesmo, não tem uma disciplina de liderança, e o enfermeiro, ele é líder. A maior parte do hospital, né, como você falou, de hospital, é composto por o quadro de enfermeiros e técnico de enfermagem. Então, assim, o enfermeiro ele precisa se posicionar, né, como líder, mas a instituição tem também que ter essa cultura, esse planejamento, porque o planejamento, quando a gente foi lá, eu mais o professor Eduardo fez o curso de responsabilidade técnica, e a gente vê a necessidade, a importância de ter um administrador, né, para fazer todo o planejamento do treinamento e, a partir disso, treinar essas pessoas. Tem pouco tempo que uma determinada chefia chegou, né, para mim e apresentou uma situação com relação à questão emocional e que ela não está, de uma colaboradora que teve uma postura que não foi adequada no momento, e eu estava passando na hora, vi,
me tornei testemunha, e sem saber lidar com relação a aquele perfil, né? Porque, assim, algumas pessoas, elas estão afastadas pelo INSS, mas outras pessoas, o INSS está encharcado, na verdade, né? Desde a pandemia que veio crescendo, né, o número de colaboradores que está nessa dependência, se encostando por questão de problemas, né, com saúde mental. Outros já foram liberados e veio trabalhar fazendo uso de medicação. Então, assim, o que é que a gente pode fazer enquanto responsabilidade, né, dentro daquilo que nós temos percebido? Eu que já estou no operacional aqui há 19 anos e consigo perceber essa necessidade realmente de treinamento, de capacitação, de poder formar grupos de multiplicadores, né, a fim de tentar minimizar, né, a situação. Como você mesmo disse, Roberto, o núcleo está trabalhando, inclusive, em cima de um projeto baseado na NR1, que está aí, né, a porta batendo, mas que é uma atualização, porque já existia, a gente vai dizer, estou sabendo agora, é uma atualização. Inclusive, lá nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quando a ONU preconizou, a ODS 3, tem um indicador que já falava sobre atenção para a questão da saúde do colaborador. E, assim, a gente, às vezes, deixa muito para depois, né? O brasileiro tem muita mania de deixar para depois e fica sempre tentando resolver as coisas em cima da hora, sendo que é uma questão que já vem se tratando. Então, assim, faltou um planejamento, a gente percebe que faltou um planejamento, né, das lideranças poderem se organizarem, né, e poder trabalhar a cada setor e dar um impacto, tentar ver para poder ter um impacto menor, né? Eu vejo dessa forma, né, como eu falei para você, devido às minhas experiências. E eu sempre questiono, me coloco na posição de que enfermeiro é líder, e a gente precisa muito, né? E aqui eu vou pedir, que eu estou vendo que tem 63 pessoas, enquanto eu estou falando, tem várias interações aqui do professor Eduardo Gordillo no chat. Vamos acompanhar, e eu vou pedir para as pessoas também aqui contribuírem de acordo com suas experiências. Eu vi que tem Cláudia Borges, professor Antônio Carvalho está aqui, é coordenador do Núcleo de Finanças, então, se puder abrir a câmera, eu poder falar, eu contribuir. Então, vamos tornar aqui essa tarde aqui bastante discursiva e trazer contribuições. Eu vejo muito que realmente a pandemia, como a Cláudia colocou aí no chat, foi para a gente um termômetro. Tem, né, situações antes da pandemia, depois da pandemia. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma foto, 1908, né, quando teve aquela primeira pandemia, até o gatinho estava usando máscara. Então, daquela época para cá, o que a gente aprendeu, né, 100 anos depois, com aquela primeira pandemia? Naquela época, se não falha a memória, 50 milhões de pessoas morreram, né? Não tinha os recursos que tinha nessa de 2020 em diante. O pessoal da área de saúde é muito prejudicado, né? Que realmente são a linha de frente, atendem de maneira muito pontual e de perto o paciente, que não tem como ser diferente, mas quando termina um atendimento, quando termina um dia, pouca gente conversa com essa pessoa, né? Doutor fulano de tal, como é que foi seu dia? Os estresses, os gargalos, as falhas administrativas, segurança, teve vigilante que lhe ajudou, que lhe atrapalhou, a limpeza foi eficaz. A gente não tira o peso deles. E eles tentam fazer o máximo com o mínimo. E também tem do outro lado, né? Nós, da área administrativa, financeira, gerência, gestão, áreas estratégicas, a gente não conversa muito com os médicos. São raros os administradores que passeiam entre os corredores dos hospitais. Ficamos, às vezes, olhando demais os dashboards, os indicadores, mas esquecemos de o corpo humano, pegar nas pessoas, chegar perto. E da pandemia para cá, eu inverti muito isso.
Eu sou muito do chão de fábrica, né? Entrei na instituição para instrutoria, consultoria, um treinamento, uma visita, uma palestra. Eu procuro a pessoa da ponta. Como é que está seu dia? O que tem acontecido? Onde estão sendo as suas dificuldades? Você está sendo ouvido pela sua alta gestão? Como é que funciona isso? Alguns, infelizmente, dão risada, né? Alta gestão, nem sei quem é. Eu entro, dou meu plantão e vou embora. Eu entro, dou meu plantão e vou embora. E só briga, às vezes, com o RH, né? Meu plantão, o valor não entrou correto. Meu auxílio disso, meu auxílio daquilo, teve desconto, entendeu? Essa é a única interação que tem. Então, quando a gente abraça o corpo clínico aberto ou fechado, quando a gente abraça o pessoal de colaboradores, o pessoal de facilities, tudo dentro da instituição fica melhor. Eu fiquei babando esses dias que eu vi, né, o meu amigo André Nascimento, lá de São Paulo, levou o Roberto Godinho e fizeram o Proama lá. Eu falei, rapaz, que oportunidade fantástica. E o André teve aqui em Salvador, tivemos com ele no evento da TM Jobs, né, da Tânia Machado, e foi um momento assim da gente trocar muita ideia. Ele falou, rapaz, quem puder, chama o Roberto, que o programa é fantástico. Não é de hoje que o Roberto faz, né, já é um bom tempo. E realmente é um diferencial. Quando o Roberto fala em times, tem dentro do programa dele, tá? Não estou fazendo spoiler, não, gente. Aqui a gente tem que falar as coisas que realmente funcionam. Ele define times, o que é de frente, o que é de fundo, o que é retaguarda, né? Ele bota camisas, coletes e realmente faz alguma coisa para as pessoas entenderem que se uma erra, prejudica todo mundo. Se uma acerta, favorece todo mundo. Esse é o senso que falta muito na área de saúde. Até onde meu trabalho está ajudando ou está prejudicando as pessoas? No núcleo de estudos aqui de gestão de serviços de saúde, Jandiara estimula muito a gente. Quem se torna confortável de participar de uma palestra, de uma roda de conversa, a gente não precisa saber tudo. Chega aqui, a gente se depara com o Roberto, com Cláudia, com Jonatas, com Samara. Imagine quantos saberes tem nessa sala com 61 pessoas. Dá para cada um escrever um capítulo e da noite para o dia sai um livro de 61 capítulos. Se botar pelo menos uma página de um ou 10 páginas de um, sai uma enciclopédia, né? Sai um best-seller. Então tem muito conhecimento. O que falta hoje é a gente promover mais fóruns como esse, mais eventos como esse, trazer as pessoas para errar junto com a gente e acertar junto com a gente. Porque quando eu erro, o meu erro serve para 60 pessoas. E o meu acerto pode ajudar para 60 pessoas. E isso não tem que ser visto assim, não, Eduardo é o melhor do lugar. Não, eu sou o melhor aprendiz. Eu vou aprender nos lugares e vou entender como eu colaboro. Se eu não puder colaborar para ajudar na relação ganha-ganha, vai ter momentos que você vai me ver calado. Não adianta eu entrar na discussão que eu vou ser menos do que já está sendo discutido. Só para botar a mão lá e dizer que eu botei a cara, não funciona dessa forma. Já tenho essa maturidade para entender isso. E tem assuntos que eu sei um pouquinho. Então, vou dizer, gente, a gente pode falar nesse tom aqui, a gente pode esquentar um pouquinho aqui o termômetro, ninguém vai se doer aqui, não. Porque se ferir o ego, a vaidade de alguém, tem gente que sai da sala, vai embora. Não discute, não aprimora, não esquenta e nem enriquece a discussão, mas apenas se ofende, porque o tom da voz dele não foi bom ou ele não teve a participação necessária. Então, vamos todo mundo diminuir 2, 3 degraus em humildade, para deixar que o grupo em si faça realmente uma discussão muito melhor. E quando o Jandiara falou, eu acho que o Jandiara permitiu, né, que as pessoas abram um pouquinho o microfone, acho que o Roberto também permitiu, né, para ter umas contribuições e ficar realmente bem poderoso aqui. Isso aí, Eduardo, show de bola. Você falou de um grande amigo, André Nascimento é um grande amigo. Fizemos um trabalho muito bacana agora em São Paulo. Estamos levando esse trabalho agora para o Pará. Outros 5 hospitais lá no Pará, vamos levar os programas lá para desenvolver as lideranças. Eu queria pegar uma frase da Cláudia, ou da Cristiane aqui, olha. A Cristiane escreveu no chat o seguinte: a sobrecarga emocional e a pressão por resultados colocam em risco a saúde mental dos gestores hospitalares. Quem cuida de quem cuida da saúde? Sobre isso, eu tenho uma visão que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte. Pessoal, a busca por resultado, a pressão por resultado, ela não vai diminuir. E o problema não está aí. Desculpem, o problema não está aí. A pressão por resultado ela só vai aumentar e ela tem que aumentar mesmo. Onde é que está o nosso desafio? O desafio, e aí eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Durante muitos anos da minha vida, eu fui mergulhador. Mergulhei de cilindro, mergulhei muitos anos. Era um esporte que eu praticava.
E a melhor definição de estresse que eu ouvi até hoje, foi ouvi num curso de mergulho. Eu fiz formação de liderança, formação de categoria de liderança de mergulho. A melhor definição de estresse que eu ouvi até hoje. Foi a mais simples e a melhor de todas. E aí, Randall, que era o professor, ele disse o seguinte: estresse é toda vez que a sua capacidade, que a sua competência é menor do que a necessidade que você está no momento. Então, quando você tem uma necessidade, você tem uma competência menor, essa diferença chama-se estresse. E foi a melhor definição que eu já vi até hoje. Então, pessoal, se a pressão por resultado só vai aumentar, como é que eu consigo equacionar este problema? Aumentando a competência dos líderes e gestores das organizações de saúde. Não tem outra forma. Então, não vai diminuir a pressão por resultado. E nem precisa. O que precisa é aumentar a competência das lideranças. E às vezes as pessoas, quando eu falo isso nas palestras, elas ficam meio doídas. Não, você está dizendo que eu não sou competente? Eu não estou dizendo nada. Eu só estou dizendo que é uma questão teórica. Existe um nível aqui, existe um nível de competência aqui, nesse meio se chama estresse, dentro do universo do mergulho. Só que, pessoal, o que acontece? Eu passei por isso hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu estava numa reunião, eu passei a semana inteira passada fazendo um curso, e hoje de manhã eu tive uma reunião com a minha equipe aqui, tá? Aqui é online, tá? Minha equipe é cada um num canto do Brasil. Nós tivemos uma reunião hoje de manhã, eu disse a eles que eu estava profundamente feliz, porque na semana passada eu descobri que eu era incompetente numa série de assuntos e consegui enxergar isso e consegui desenvolver competências novas. E isso, para mim, é motivo de felicidade, de alegria, enxergar novos horizontes, quebrar o teto. Eu cheguei no teto, preciso quebrar o teto. Então, hoje, eu acho que o grande desafio que nós temos pela frente, nós temos um quadro dentro do universo da saúde, um quadro de pessoas que é extremamente inteligente, extremamente estudiosa, extremamente preparada, mas que, pessoal, nós precisamos ajudar vocês, ajudar essas pessoas a alcançarem o nível que as organizações estão buscando. E as organizações estão buscando isso por pressão de mercado. Quando a gente olha o que aconteceu nos últimos 15 anos, essa centralização, Salvador quase não tem mais hospital individual, pessoal. É Redidor, é DASA, é Apivida. Quem é que sobrou aqui? Santa Casa da Bahia e Hospital Português. Dos grandes. Os menores ainda tem, mas dos grandes, quem é que sobrou? Santa Casa da Bahia e Hospital Português. Então, São Rafael, Redidor, Aliança, Redidor, Star, Redidor, Cardio Pulmonar, Redidor, Hospital Aeroporto, Redidor, Hospital da Bahia, DASA. Professor, Unimed. e ainda chegou o Mater Dei também. Ainda chegou o Mater Dei, muito bem lembrado. Então, assim, as redes tomaram conta e esse movimento trouxe um novo padrão de resultado para a saúde. E eu não estou falando aqui, pessoal, só de resultado financeiro, não. Resultado envolve um atendimento seguro, humano, de qualidade, eficiente e sustentável. Olha que leque a gente tem que trabalhar agora. Então, o que eu defendo e o que eu coloco nos meus programas de treinamento é simples. Vamos ajudar as pessoas a realizarem todo o seu potencial. Porque o potencial existe. E a gente precisa ajudar essas pessoas. E por que a gente precisa ajudar? Porque, pessoal, nos últimos 30 anos, o universo da saúde não investiu em formação de liderança, só investiu em formação técnica. E quando vai investir em formação de lideranças, Jandiara, aí vem com os dois pontos que você colocou, é treinamento e capacitação. Treinamento e capacitação remete a um universo puramente cognitivo. A gente precisa ajudar a desenvolver as pessoas, onde eu trabalho o cognitivo e o emocional. Onde, efetivamente, não é sobre chegar na sala e dar uma aula sobre liderança e todo mundo vai sair de lá sabendo dar aula sobre liderança, mas não se tornou um líder melhor. É sobre ajudar as pessoas a se tornarem líderes melhores. Como é que a gente ajuda as pessoas a se tornarem líderes melhores? Aí, todo o meu trabalho, professor Eduardo Jandiara, ele é baseado numa crença. Todo o meu trabalho, 100% dele. Que é a crença do extraordinário. Pessoas melhores se tornam líderes melhores. Líderes melhores formam times melhores. Times melhores, com o método certo, produzem resultados extraordinários.
resultados extraordinários tornam as organizações melhores. Organizações melhores servem melhor à sociedade. E uma sociedade melhor forma pessoas melhores. Então, onde nós precisamos, dentro da minha visão, atuar é ajudar as pessoas a se tornarem pessoas melhores. Mas não são líderes melhores, chefes melhores, gerentes melhores, não. Pais melhores, mães melhores, irmãos melhores e líderes melhores. E quando a gente ajuda as pessoas a descortinarem todo esse potencial, pessoal, as organizações melhoram. Porque, voltando à questão da NR1, não adianta contratar um bando de psicólogos, 300 mil psicólogos para tratar as doenças, pessoal. A gente tem que criar um ambiente de trabalho mais saudável, um ambiente de trabalho melhor, um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam bem trabalhando. Porque, além de tudo isso que a gente está falando, ainda tem um encontro de gerações. Aí, no meio de tudo isso... Trabalhar na prevenção, né? É a prevenção, exatamente. Só que a prevenção é o quê? É um ambiente de trabalho saudável, um ambiente onde existe a segurança psicológica, onde as pessoas tenham vontade de voltar amanhã. Porque, pessoal, deixa eu contar uma novidade para vocês que talvez, só talvez, vocês ainda não tenham percebido. Todo mundo que está aqui trabalha em algum hospital que tem vaga aberta e não consegue preencher. Todo mundo. Em todas as áreas, não é assim, da higienização ao médico, pessoal, do supervisor ao gerente. O que acontece? Nós fomos criados, nos últimos anos, acostumados a um cenário em que existia mais gente que vaga. Agora nós estamos vivendo um momento que existe mais vaga que gente. E eu não estou nem falando de gente qualificada, porque isso aí já é subir demais a régua. Então, na hora que as pessoas que trabalham com a gente descobrirem que se ela se desempregar hoje, daqui a um mês ela está empregada de novo, pessoal, vai ser uma mudança, um cenário muito forte. Então, nós, líderes, o nosso principal papel como líder é desenvolver as pessoas. E a nossa principal preocupação tem que ser fazer com que as pessoas queiram voltar amanhã de manhã. Porque se a gente não desenvolve as pessoas e elas não querem voltar amanhã de manhã, pessoal, é só estresse, é só estresse. E dentro disso, eu queria abrir um parênteses, tá certo aqui, e eu falo demais, viu, professor Eduardo, viu, Jandiela? Então, se deixar, eu falo aqui o dia todo, tá? Então, me perdoe que eu falo. Que depois a Cláudia também vai participar, tem um pessoal aqui contribuindo no chat, provavelmente não pode falar, a gente vai... Então, o que acontece, pessoal? Eu queria fazer um convite para vocês. Nós temos um clube, que é um clube chamado Liderança para a Vida. Ele é um clube do livro, ele é um clube de liderança, desenvolvimento, relacionamento, conhecimento. Tá? Eu acabei de colocar no chat o link, então quem quiser depois, agora não, depois, entra aí, já copia o link, é gratuito, é online, a Jandiara está conosco no clube. Então, é isso, Jandiara, é isso, professor Eduardo. Obrigada pelas contribuições, concordo. Alguém me falou recentemente com relação a não estar mais suportando, né, e aí o ambiente que estava e queria mudar de ambiente. Então, eu falei que, né, isso depende muito da cultura organizacional, né, de a gente poder, principalmente a empresa, ela poder aplicar, né, lá a pesquisa de satisfação, e a gente poder contribuir, né, e melhorar o clima, porque não adianta, como você bem colocou, é interessante que você queira voltar no dia seguinte. Para você querer voltar ao dia seguinte, a equipe tem que ser agradável. Às vezes o salário nem compensa tanto, porque não é só uma questão de recursos financeiros, mas estar ao lado daquelas pessoas é tão bacana, que eu quero voltar amanhã, que eu quero voltar dia seguinte. Então, assim, concordo plenamente com o que você colocou, e aqui tem uma fala do administrador Anderson, que ele fala: eu, enquanto gestor hospitalar da área de suprimento, observo que há um embate muito grande entre o processo e resultado e a formação técnica. O administrador, vezes o médico, vejo que vários médicos e diretores técnicos não aceitam opiniões de gestores hospitalares por falta de conhecimento técnico.
Aí a gente precisa, sim, de habilidades técnicas comportamentais, né? E aqui, como o professor Eduardo colocou, a humildade, né, pessoal, para aceitar e receber feedbacks. Nem sempre o feedback vai ser positivo, que vai colocar, né, aquele gestor lá em cima, mas vai trazer algumas sugestões de melhoria e de mudança. Então, assim, a importância de você se manter uma pessoa humilde e saber, né, ouvir feedback. Hoje, após experimentar diversos padrões de gestão hospitalar, eu percebo um atendimento muito mecânico, um atendimento extremamente engessado e pouco humanizado. Aquele padrão de atendimento onde o profissional não pode pensar pois sai da regra estabelecida pela unidade hospitalar. As grandes redes trouxeram impacto, e aqui tem outras contribuições da Samara, mas eu queria ouvir também a Cláudia, que estava aí falando, que a participação da Cláudia. Por favor, Cláudia. Bom, vamos lá. Prazer estar aqui com vocês, viu? Ouvir vocês falaram bastante, é ótimo, e isso traz um conhecimento e uma bagagem melhor ainda para a gente aplicar no dia a dia. A saúde perdeu muitos bons funcionários pela falta de uma boa liderança. Quando a gente fala a questão da empatia que o líder ele tem que ter, muitas instituições, eles acabam contratando alguns líderes pelo conhecimento técnico, pelo conhecimento, pela capacidade que ele tem, mas às vezes ele não é um bom líder, ele não consegue lidar com outras pessoas, e isso é uma habilidade única. Tem algumas pessoas que você vai dar treinamentos, vai tentar capacitar o máximo, mas você não consegue fazer com que a pessoa tenha aquela habilidade de lidar e ouvir o outro. Né? Eu já trabalhei em várias gestões na saúde, eu sou servidora pública e já vivenciei vários tipos de gestões. Lógico que cada uma, se a gente pudesse realmente interferir na gestão e mostrar as partes negativas e positivas, seria muito bom, mas nem sempre a gente tem a palavra disso. E essa falta de você falar o que você realmente precisa numa gestão é importante, principalmente numa gestão. Tá? O gestor, o líder, ele sempre deixa todo mundo atento a tudo que está acontecendo. Ele não precisa, lógico que nem todos os outros funcionários precisam saber de tudo, mas todos os setores eles precisam estar interligados para que exista uma boa gestão. Né? Então, por exemplo, a lavanderia está com algum problema, o enfermeiro precisa saber dessa ocorrência. Né? São fatos, às vezes, que você vai falar, nossa, mas isso aí precisa, sabe? Precisa, porque às vezes um lençol que está faltando é por conta de alguma situação que vai causar todo um dano nessa gestão. E são essas simples que às vezes causam um dano muito maior. Vem reclamação, vem outras coisas, a gente fala, mas por que chegou a esse nível? Porque ali no início, ninguém sabia que estava faltando. Está faltando, você mesmo, falta tudo. Não, eu tenho uma justificativa para aquilo. Só que ninguém era para poder trocar esse tipo de informação. Então, essa gestão em todo, fazer reuniões, essas situações que precisam, é importante isso. Todos que estão dentro da mesma área, numa mesma instituição, ela tem que saber o que está acontecendo e conhecer o outro setor também. Porque se você conhece o outro setor, você também consegue ajudar no que é possível, que é a interação que eu falo, que eu gosto muito nessa tecla. A interação entre a equipe, eu falo companheirismo mesmo, o atuar junto. Então, a liderança precisa ter isso, né? Além de todo o conhecimento, mas também conhecer os seus, e também essa questão da pandemia que eu citei aí também, é uma coisa que o pessoal, infelizmente, alguns gestores ignoram, falam, não, mas esquecem que, como disse aí, a linha de frente está ali, vivenciou muitos que se foram, né, por motivos que eram reais mesmo, não é nada inventado, e isso ficou. Então, tem muitos que estavam ali na linha de frente que carrega isso. Isso entra na parte psicológica, eu não consigo tirar isso em alguns anos. Isso é um tratamento porque a gente não teve um pós-Covid muito bem aplicado. Né? Nem no que teve o Covid, a gente teve um pós-Covid, um tratamento eficaz. No entanto, para quem trabalhou naquela parte psicológica mesmo, que ali aguentou duro, aguentou
os pacientes, os usuários e também aguentou os familiares, aquela carga é muito pesada. E qual o trabalho que a gente tem dentro da saúde, ou teve, para que isso não ocasionasse toda a situação que a gente tem hoje, que é de atestado, e que vem aumentando cada vez mais, porque nem as outras ocorrências que a gente teve no decorrer dos anos também foram tratadas. Então, é um tema bem complexo quando a gente vai falar lá atrás para agora. Gente, eu falo muito também, tá? Se der, nós vamos embora. Eu achei perfeito a fala e tem uma pergunta de 10 milhões de dólares aqui no chat, né? Como o gestor hospitalar pode equilibrar na prática a pressão para os resultados financeiros com a humanização do cuidado, sem comprometer a qualidade dos serviços nem a saúde mental das equipes? É a resposta mais complexa e, às vezes, a mais fácil. Da parte mais complexa, impossível. Da parte mais fácil, todo mundo unindo as mãos, né? Juntando as forças. Um sabendo o limite do outro e um colaborando onde o outro pode ter realmente um déficit. Então, assim, Roberto, o que você vê dessa pergunta aí, a própria Jandiara? Eu vejo o seguinte, como você falou, é um equilíbrio complexo. E eu acredito o seguinte, parte desse equilíbrio é nós reconhecermos que o setor de saúde é um setor de pessoas. Então, não dá para tratar as pessoas como máquina, achando que as pessoas vão chegar aqui, deixar a emoção lá fora e aqui é produção, isso não rola. Mas também não dá para acreditar que só pessoas bem intencionadas e que praticam a sua humanidade vão resolver o problema. Então, nós precisamos equilibrar o lado humano com uma alta qualificação técnica e uma alta capacidade de fazer. O que acontece com isso? Quando eu falo de alta qualificação técnica, é no que você se propôs a fazer. Então, se você se propôs a ser enfermeiro, seja uma boa enfermeira. Se você se propôs a ser médico, seja um bom médico. Se você se propôs a ser chefe da manutenção, líder da manutenção, supervisor, seja o que for do faturamento, seja bom naquilo. Agora, entenda que a partir do momento que você assumir uma função de liderança, não é mais sobre você, é sobre o time. Não é mais sobre você entregar resultados, é sobre o time entregar resultados. Não é mais sobre o que é importante para você, é sobre o que é importante para o time. Então, a partir do momento que qualquer um de nós assume uma posição de liderança, eu deixo de ser um profissional somente individual e que o meu resultado é meu, eu passo a ser responsável por um conjunto de pessoas. E qual é o meu papel? Desenvolver as pessoas. E aí, para isso, eu tenho uma metáfora interessante, que é o seguinte, pessoal, vocês já viram técnico de vôlei jogar? Técnico de futebol entrar no campo para jogar? Não joga, ele fica do lado de fora orientando o time. Ele treina, prepara, orienta, e na hora do jogo ele orienta o time. Então, se nós olharmos, pessoal, nós temos que buscar inspiração na liderança, onde a liderança existe há muito mais tempo, que é nos esportes. Então, o que acontece? Qual é o papel do time, do líder? Preparar o time. Esse é o papel do líder. O time vai entrar e vai jogar. Nós temos ainda muitos líderes que querem abater o tiro de meta, correr para cabecear, fazer gol, jogar na defesa. Galera, essa conta não fecha. E aí as pessoas olham para mim e dizem assim, os meus alunos olham para mim e dizem assim, Roberto, você não sabe, eu estou sobrecarregado. Eu digo, se liberta desse vício, porque trabalhar demais é vício emocional, não é bom para ninguém, galera. Aprenda uma coisa, se trabalhar demais for sinal de progresso, peão de obra milionário. Então, se liberta desse vício. Para se libertar desse vício, existe método. Existem metodologias, ferramentas. Só que não é só sobre método, é juntar técnica e comportamento. É comportamento de liderança, técnicas de gestão. E aí você começa a endereçar corretamente tudo isso. E é possível a gente ter um atendimento humanizado com resultado financeiro num hospital, inclusive 100% SUS? É, porque eu tenho cliente que tem. É muito mais fácil no hospital privado, porque a regra de financiamento ela é menos dura.
Mas é possível? Hospital 100% SUS, ter atendimento humanizado, ter resultado, ter tudo? Claro que é. Agora, não dá para querer fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, eu chego no hospital 100% SUS e a pessoa diz assim, porque nossa fonte de faturamento é tabela SUS, amiga, é uma opção sua, não está escrito em lugar nenhum. Olha a nossa amiga André Nascimento aí junto com a gente. Então, assim, pessoal, a gente precisa ser criativo. E, para ser criativo, nós precisamos liberar a criatividade das pessoas. Como é que a gente libera a criatividade das pessoas? Criando um ambiente de segurança psicológica onde as pessoas se sintam confortáveis em participar. Não dá para pensar que chefe vai conviver bem num ambiente em que a geração Y para baixo tem outra forma de pensar. E que é só gente. Ou seja, nós precisamos começar o processo de mudança por nós. Não esperar pelo outro. Excelente, Roberto. Ouvindo as falas do Eduardo e a sua fala agora, me trouxe aqui à memória a questão do propósito, né? Muitas vezes as pessoas vão atuar na área de saúde por questões financeiras, já teve muito isso. E quando você vai comparar o que você passa no dia a dia, às vezes o gestor ele fica o tempo todo querendo apagar incêndio. Então, assim, quando você tem um propósito do que realmente, um propósito claro, né, de vida, e você consegue levar as coisas com mais leveza, consegue enxergar com mais leveza e não com peso, né? Então, assim, quando você está satisfeito, independente, aí você traz aquela questão de estar a satisfação no ambiente de trabalho, né? Quando você está satisfeito, independente de a gente ter essa pressão por redução de despesas, você consegue, os próprios colaboradores, elas conseguem trazer sugestões em que possam, inclusive, reduzir as despesas. Então, assim, por estar tão engajada, né, com o seu propósito e com toda aquela parte da visão estratégica, da missão, visão e valores daquela empresa, então ele consegue contribuir e poder aquela empresa também ter resultados sustentáveis. O Paulo Garcia colocou aqui, palestrantes, como vocês enxergam os 50 a mais e os 60 a mais? Ao serem mais susceptíveis a doenças físicas e mentais de forma geral. Eu creio que não dá para apertar o botão reset, entende? O etarismo está aí, as pessoas têm que se capacitar, têm que estudar, né? Desculpe a palavra, tem que deixar de achar que já sabe tudo. Então, todo dia pegue um livro, um capítulo, um artigo, assista uma série importante, um documentário, entre nas redes sociais, né, sei lá, do CREMEB, do Corém, entre em assuntos de inteligência artificial, inteligência emocional, porque, assim, a gente cobra muito os nossos direitos, mas a gente não vê muito os nossos deveres. E Roberto, ele foi super assertivo, né? Nós temos que servir a população, independente se é público, independente se é privado. Eu já tive experiência dos dois lados, do público, do privado. Trabalhei para uma organização social em Maceió agora, dos últimos 4 meses, né, de outubro até janeiro de 2025, e vejo assim, né, que realmente, para a gente hoje, uma linguagem bem popular aqui, né, uma salada de fruta. Tem saúde sendo feita de tudo quanto é jeito. Aquelas de excelência, aquelas que ainda estão aquém, e, infelizmente, aquela que ninguém quer passar por uma experiência daquela, que é muito traumática. Você vê um ente querido seu entrando e talvez não saindo, ou saindo pior do que entrou. E o que eu vejo, assim, de todas essas perguntas que eu li todas aqui, a gente tem que ter um equilíbrio, né, com os processos e com a parte comportamental. A gente entra por técnica e sai por emoção. Então, nós temos que começar a inverter isso, né? Em todos os momentos, equilibrar nossas emoções e ensinar e ajudar as pessoas no nosso entorno. Setores próximos, departamentos próximos, vizinhança, circunvizinhança, chamar a comunidade para próximo da sua unidade,
mostrar o que você faz, aprender com eles também, porque tem linguagens regionais que às vezes a gente entra em determinado local e a gente não entende muito. Eu saí de Salvador, fui morar em Maceió. Então eu tive que, no primeiro mês, entender como as pessoas se comportavam lá. Aqueles que eram tímidos, que tinham um valor muito grande para ofertar, né, da maneira dos setores, aqueles que eram meus clientes, TI, aqueles que eram meus clientes, os médicos, aqueles que eram meus clientes, os atendentes, e eu entender o que eles passavam de dificuldade para poder prover o melhor facility para eles, para realmente não deixar nada faltar, ou quando faltar, tem uma justificativa que eu estou correndo para poder ajudar, mas não eu, Eduardo, né? A equipe de Eduardo. As pessoas que estão naquele plantão, que estão naquele horário, que não vão apenas observar as coisas acontecendo, né? Não são apenas telespectadores, eles são partícipes, eles são atuantes, eles são os principais do elenco, eles que põem a mão na massa. Duas coisas que eu achei também importante aqui. Situações filantrópicas é um desafio muito grande, Mariana. Não sei qual é assim, a experiência que o Roberto tem nisso, ou até a Jandiara. A Jandiara tem, ela ajuda uma ONG nessa parte aí de prover recursos para uma ONG, é bem delicado isso. E a gente tem que voltar muito para o início de tudo. Por que o SUS existe? Por que o privado existe? Qual é a finalidade dos dois? Tem diferença? O atendimento SUS tem que ser pior ou ínfimo do que o privado, ou vice-versa? Ou se um paciente hoje ele tem plano de saúde, aí passa 2 dias ele perde o plano de saúde, ele não pode mais ser atendido, aí ele vai para o público. No público ele não tem mais a qualidade que ele tinha no privado. Então são assuntos que a gente profissional tem que se colocar no lugar do paciente. Eu sendo paciente, o que eu quero desse serviço? Eu sendo o profissional que provê o serviço, o que eu espero melhorar no meu paciente? Aí realmente aquele beliscão na pele, assim, na carne, né? É ter empatia e compaixão. Fazer com que o serviço melhore não só uma pessoa. Se tem 100 pessoas na instituição, todos têm que ter um pensamento positivo, de time. Nós todos juntos vamos chegar realmente a um sucesso. Agora, se pensar como grupo, ou às vezes como equipe, existe muito esse cuidado, tá, gente? Equipe. Às vezes, assim, é equipe, né? Que nem o Roberto falou, é o cara fazendo tudo o tempo todo. Quando ele falha, que ele esgota, que ele cai de burnout, os outros têm a mesma pegada que ele? Ou apenas ficam observando de maneira passiva? Então, assim, gente, não tem muito receita de bolo, não. É ler mais, menos série de Netflix, é estudar mais, menos programas prontos, né? Que você chega lá, quer fazer a receita de bolo para todos os pacientes. Você chega agora na sua instituição, você tem um oncológico, você tem um paciente cardíaco e você tem um paciente terminal. São 3 áreas diferentes dentro de um atendimento. Você tem que saber como conversar com um terminal, você tem cuidados paliativos, não tem, você tem que saber como conversar com um cardíaco e como conversar com um oncológico. Então, assim, a gente tem que se capacitar mais. Então, leia mais, estude mais, ajude mais pessoas, porque quando você resolve problemas, as pessoas que estão acima de você vão ver. Chama Roberto, chama Jandiara, chama Cláudia, chama Ciomara, chama Jonatas, porque ele resolve mais do que reclama. Hoje nós estamos numa era, né? A gente não tem a governabilidade, a gente joga para cima, mas esquece que pode estar deitado naquela maca, meu pai, minha mãe, seu pai, sua mãe. Aí sim a gente vai entender, poxa, meu pai eu tenho que resolver, minha mãe eu tenho que resolver. Ah, não, é a mãe de Jandiara, então deixa lá que depois eu resolvo. É assim que tem que ser? Não pode ser assim, entende? Então hoje a receita de bolo ela tem que ser muito bem repensada. Funciona em algum lugar, talvez não funcione no outro. E uma fala que eu vi aqui no chat que eu achei interessante. Existe a melhor prática, as melhores habilidades, os melhores conhecimentos, o que é mais recomendável? Quem usa chat GPT? Levanta só a mão assim, porque tem muita câmera fechada, não dá para entender. Quem não usa chat GPT? Se você não usar, você continua ficando para trás, porque vai chegar uma pessoa menos qualificada que você, com menos experiência que você, vai começar a mexer na inteligência artificial, você vai ser convidado a ir para fora. Você vai ser demitido em algum momento. Então, hoje, gente, estude um pouquinho mais, ande a segunda milha, colabore, escute as pessoas e tente ser assertivo. Porque quando você faz um pouquinho mais do que o seu, respeitando sua saúde, condição física e condição psicológica,
você vai ser um profissional mais requisitado, mais remunerado e mais interessante. Diferente de outros que apenas esperam, bate 8 da manhã, bate 12 horas, bate 1 hora, bate 17 horas. Acabou o profissional. Aí vai embora. Aí só chega no outro dia. O que aconteceu ontem? Não sei, não me interessa. Eu sempre fiz assim, né, Roberto? Síndrome da Gabriela. E pegando um gancho, Eduardo, disso que você colocou aí, que esse tema que a Jandiara trouxe, que é a questão do etarismo, às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, isso é um fato, isso existe. Tá? Agora, por que existe? É porque as pessoas de 50 anos, as pessoas de 60 anos, em geral, elas pararam no tempo. Então, elas querem viver de glórias do passado. Então, quando você pega uma pessoa de uma idade maior, com uma experiência maior, que continua estudando, que continua se atualizando, que continua... Pessoal, é demanda infinita. É demanda infinita. Tá? Qual é o grande problema? Eu faço bastante análise de currículo dos clientes, principalmente para a função executiva. A gente pega uma pessoa que tem mais idade, que passou 25 anos na mesma função. Desculpa, o mundo mudou. A não ser que seja exatamente aquela função que a pessoa vai, é difícil. É bem difícil. Tá? Uma questão, Jandiara, você quando fez a minha apresentação, e eu nem mando mais a minha apresentação, que eu já fiz, eu estou na 7ª pós-graduação, pessoal. E eu descobri que a forma mais barata de se manter atualizado é fazer uma pós-graduação atrás da outra. E eu faço de temas assim completamente diferentes. Eu agora estou fazendo uma pós-graduação sobre psicologia positiva. Para abrir a cabeça. Então, hoje, quando o pessoal me pergunta, Eduardo, Roberto, quantos anos você tem? Eu digo, eu tenho 40 e 18. É 58 cronológico, shape de 40 e mente de 18. Energia de 18. É isso aí. Então, o que acontece? Eu acho que essa questão do etarismo é muito mais como a gente se comporta, como você se coloca, como a sua mente está girando. Porque, pessoal, pode vir tudo, galera. Nada substitui a experiência. Agora, nada substitui a experiência com conhecimento, atualização e energia. Só a experiência vale pouco. Agora, junte isso com experiência, junte a sua experiência com conhecimento, com atualização e com energia. É imbatível, Bruno. É imbatível, é boca branca. Então, o que a gente precisa dentro dessa questão do etarismo é entender o seguinte. Até quando eu nasci, vou pegar o ano, eu nasci em 1967. Pessoal, em 1967, a expectativa de vida da população brasileira, vocês podem consultar isso no Google depois, era 57 anos, ou seja, eu devia ter morrido no ano passado. E eu ainda tenho mais por baixo aí, uns 25 pela frente. Ou seja, eu vou escolher o quê? Eu vou escolher agora dizer o seguinte, não, já fiz, já trabalhei 40 anos, agora chegou a hora de descansar, acabou minha vida. O que a gente tem que fazer é estar se atualizando sempre, buscando sempre o novo, correndo atrás. Por quê? Porque, pessoal, está sobrando muita vida na frente da gente. É muita vida que está sobrando. E a pergunta é, o que você vai fazer com essa vida? Eu vou pegar a frase do Eduardo. Você vai ficar assistindo Netflix, maratonando os séries da Netflix? Você vai ficar futucando o Instagram e TikTok? Você vai ficar assistindo televisão? Vai procurar algo mais útil para fazer. Vai procurar algo que você contribua mais para fazer. Por quê? Porque isso volta. E aí você gira a mente. Tá? Outra questão importante que você colocou, Eduardo, foi a questão da IA. Pessoal, a IA não vai tirar seu emprego. Quem vai tirar seu emprego é alguém que sabe usar a IA. Ponto. A IA vai substituir muita gente. Vai, mas ainda vai demorar um pouquinho. Agora, o que é que não vai demorar? Que é rápido. É assim, você sabe usar IA? Não, está disputando uma vaga, perdeu. Opa, perdeu. Tá? E outra questão importante, dentro das nossas organizações, o que é qualidade? Porque muitas vezes eu vejo a comparação do SUS com o privado, porque o privado tem mais qualidade do que o SUS. Qualidade é hotelaria. Será que qualidade é hotelaria? Ou qualidade é como o paciente sai da minha instituição?
Então, eu preciso ter a melhor hotelaria, a hotelaria mais cara para dar um atendimento seguro, humano e de qualidade? Não preciso, pessoal. Eu consigo fazer isso na enfermaria SUS. Consigo fazer isso com um custo que seja compatível. Agora, o que é que nós não podemos abrir mão? Segurança, qualidade percebida pelo cliente, empatia e não é nem humanização, é humanidade. Eu não gosto desse termo humanização, porque toda vez que eu ouço falar em humanização, os exemplos que me dão é educação. Eu digo, isso não é humanização, isso é educação, isso é básico, tem que ter. Então, é humanidade. Nós precisamos tratar as pessoas com humanidade, independente de que posição, em que ponto ela esteja, se é meu colega de trabalho, se é meu líder, se é um paciente, se é um familiar, a gente precisa tratar as pessoas com humanidade. E dentro das nossas técnicas, e aí o pessoal da assistência é muito bom nisso, procurar dar um atendimento seguro e resolutivo. Mas vamos focar no autodesenvolvimento. E aí eu reforço o convite. Vem participar com a gente do Clube Liderança para a Vida, está aí no chat, se inscreve, é um ambiente muito bacana, tem gente do Brasil inteiro. Você vai fazer network, você vai se conectar com pessoas, você vai aprender muito, vai desenvolver o hábito da leitura. E leitura não é só sobre conhecimento, é sobre desenvolver foco, atenção e disciplina. Então, tem todo um conjunto aí associado. Fica aí o convite para todos vocês. Vamos nos desenvolver. Nunca foi tão importante o tal do lifelong learning, aprendizado para a vida toda. Obrigada, Gordilho. Tenho aqui uma contribuição do professor que é Antônio Oliveira Carvalho. Professores, as instituições de saúde, pela natureza dos clientes, geram maior pressão por resultado que as demais organizações? Posso responder essa primeira, Eduardo? Não. Cada organização tem um conceito de resultado. Dentro da organização de saúde, o conceito de resultado é prestar um atendimento seguro, humano, de qualidade, eficiente e sustentável. Ponto. Dentro disso, não é sobre ser mais ou menos que os outros, é cumprir a missão que a gente se propôs a cumprir. E qualificar as pessoas e ajudar as pessoas no processo de desenvolvimento para que elas estejam prontas para cumprir o seu papel, a sua missão dentro da organização. E a missão de cada um de nós dentro da organização não é só cuidar da sua caixinha, é um olhar sistêmico do processo. Eu faço parte de um processo. Eu tenho que contribuir, às vezes, com a minha atividade aqui, mas olhando de onde vem para onde vai, enxergando o todo. Eu acho que a pressão por resultado, eu volto ao ponto, não é sobre mais ou menos pressão. É que existe uma diferença significativa entre o nível de pressão e o nível de capacidade não, de competência que os nossos líderes têm hoje. O que nós precisamos é elevar esse nível de competência. E essa competência ela é técnica, ela é gerencial e ela é emocional. Não tem nenhum dos três que é mais importante do que o outro. Quer contribuir, Eduardo? Como eu disse, né, não existe receita de bolo. A gente tem que entender que a gente está lidando com o ser humano, independente do vínculo institucional, público-privado, PPP, né? Parceria público-privada também. Então, o Roberto é super assertivo em tudo que ele fala, né? É um grande exemplo para a gente. Não preciso repetir para não ser redundante, mas é o que ele falou exatamente. Excelente. E aí, as falas de vocês fazem a gente pensar, inclusive, Eduardo, com relação à rouparia. Se você vai entregar, né, não que seja um agente, mas você está passando um colaborador, quer seja ele técnico, enfermeiro, ou alguém do operacional, está passando e alguém pede um lençol, uma coxa, aí você pega qualquer um para dar, sem olhar, como é que está, não, porque é Planserve, ou é porque é Bradesco, ou é porque eu vou dar o melhor, ou que não está machucado. Não, a gente está ali, eu trago, né, a questão do propósito para prestar, né, é fazer o mais com menos, né, então, assim, percebeu que a fronha está machucada, o lençol está sujo, o lençol está com micropore, ficou alguma coisa que não limpou,
pega aquele lençol, sinaliza para a rouparia, mas não entrega ao paciente, porque independente de ele ser Panservice, Sul América, Bradesco, eu vou dar o meu melhor, e eu não daria um lençol que está machucado, né? Ou então está sujo, que acontece nas instituições, que nunca passou, Eduardo, pela rouparia e não encontrou um micropore, né, um transpore ainda grudado, então você não vai dar. A gente repensar as nossas atitudes, né, o porquê que a gente estamos ali, né, o que o Eduardo colocou com relação eu faria isso, eu daria aquele lençol para minha mãe, para meu pai, não daria, então também não vou dar, né, para a mãe do Eduardo ou do Roberto, e assim vai. É um ser humano, né? Embora nós temos pessoas cuidando de pessoas, né? Pessoas também fragilizadas emocionalmente, mas a gente precisa ter esse olhar atento, né, que é um cuidando do outro. E eu já tive na condição de paciente. Hoje eu estou no operacional há 19 anos, eu sou administradora, então assim, eu tenho esse olhar holístico e consigo ver as fragilidades, né, que eu já passei por várias instituições, e que contribuíram muito para que aquilo que eu penso, que eu sou, a partir de fazer algumas observações e perceber, né, o que com relação a tudo que foi colocado aqui, eu nem me atrevo, né, com relação ao que o Roberto Gordilho colocou, o que o Eduardo colocou, a gente está trazendo aqui contribuições com o propósito de contribuir para sermos melhores, né? Então, assim como o Eduardo colocou, não existe a receita do bolo. A gente ouve realmente em RH uma frase que é admitido pelas competências técnicas e demitido pelas competências comportamentais, né? Então, assim, o gestor, o líder, que ele não consegue ver o outro com empatia, né? Então, assim, ele não é para estar naquele lugar, porque é um lugar onde as pessoas elas estão mais sensíveis, elas vão ao hospital, vão estar mais sensíveis. Então, aquele profissional ele tem que repensar quantas escolhas dele, ou se ele se qualifica, ou se ele não fica naquele lugar, porque é um lugar que ele não se adaptou, né? E aqui nós estamos já aproximando aqui para o nosso encerramento, tem uma pesquisa aqui de satisfação que o CRA colocou, e eu peço que vocês, por favor, respondam. E tem também, queria falar aqui dos núcleos que estão, os membros que estão prestigiando o nosso evento. Eu queria agradecer o Kleber Sampaio, o Mike, a Milena, o Paulo, a Rebeca Queiroz. Também consegui ver, apesar das câmeras fechadas, o André Martins, o Antônio, que trouxe a contribuição, né, o Antônio Carvalho, a administradora Luísa, o Wagner Alves. Então, quero agradecer por estar prestigiando o nosso evento. Peço que responda a pesquisa que está disponível no chat, para cada dia mais que a gente possa melhorar, né, os nossos eventos. E vamos para as considerações finais. Eu acho que quando se colocou lá, compartilhou o card, que muito se fala do tema de liderança, e quando a gente instiga, né, a pergunta, qual será o perfil, né, a partir de agora, do gestor, melhor perfil, ou quais são as habilidades técnicas e comportamentais, apesar de que já foram citadas aqui. Em uma síntese, o que é que você vê como extraordinário, porque você gosta muito assim dessa expressão, Roberto, extraordinário, que não pode faltar no gestor hospitalar, de habilidade no sentido de comportamental, além da empatia, e o professor Roberto Gordilho, professor Eduardo também, por favor. Quer começar, Eduardo? Eu vou ser um pouco agora diferenciado, tá certo? Todo gestor, nós temos 2 olhos, né? Ó, grandão aqui, ó. E temos também 2 ouvidos. Então, antes de você ou atacar ou apenas julgar o seu colaborador ou o seu parceiro, observe mais, não só naquele momento. Observe mais dias daquele trabalho, observe mais momentos daquele trabalho, consulte outros colegas, porque você vendo mais e ouvindo mais, você vai conseguir enxergar
momentos variados, onde a pessoa está com muito estresse, com o estresse controlado, até com pouco estresse, para você entender se a pessoa está no lugar certo, se faz o serviço bem feito, se não faz. Porque muitas das vezes a gente só julga a pessoa no momento que a pessoa está naquele pior momento dela, entende? Está com um problema muito grande na mão e a gente julga no alto estresse. Então você não está vendo todo o do profissional. E tem momentos que é ao contrário, né? A pessoa está tão cansada que ela já nem produz mais. Ela está ali apenas passando os dias. Então, a receita aqui para a gente é essa: observe mais seus colaboradores, se integre mais com eles, saia mais da sua sala, gestor, gerente, supervisor, superintendente, vá rodar o hospital, vá rodar a clínica, vá rodar o chão de fábrica, converse com as pessoas da limpeza, da manutenção, da higienização, da rouparia, depois chegue nos médicos. Porque se tudo tiver alinhado, o médico tem tudo na mão para fazer um excelente trabalho. E apesar de que temos médicos, né, que correm atrás disso tudo, né? Ele tenta ajudar ao máximo o paciente a ser bem operado, bem atendido, bem qualificado. E a última frase minha aqui, que ela é um pouco provocativa. Realmente ouça mais as pessoas ao seu redor antes de falar alguma coisa. Se você já chega de voadora, se você já chega de palavras mais pesadas, é competente, é incompetente, toda a proatividade daquele colaborador, toda a contribuição que ele tinha para lhe oferecer, ele já não vai lhe oferecer mais. Primeiro, que o espontâneo dele vai acabando. E segundo, que ele já não confia mais em você como líder. É uma liderança tóxica. E eu, nas minhas palestras, falo muito isso. Se você for um líder tóxico, nem você vai se aguentar quando você realmente se perceber. Então, é um trocadilho, são palavras difíceis de ouvir, mas assim, ó, funciona bastante. Ouça mais, enxergue mais, para depois, de alguma forma mais sutil, você se posicionar. Não estou dizendo numa tomada de decisão, porque tem hora que é vida ou morte, tem que ser rápido realmente. Mas, no geral, no entorno, no conceito de uma administração, de uma gestão, de uma liderança, observe mais os processos, converse mais com as pessoas para ter decisões coletivas, decisões bem sincronizadas. Hoje está sendo ao contrário. A pessoa olhou um pouquinho do cenário, faz uma decisão, arrebenta com o time, sobrecarrega uma parte, privilegia de uma maneira não importante outros, e aí você começa a ser realmente um técnico da sua seleção muito oscilante, entende? Tem momentos que você está bem, tem momentos que você não está, você bate mais no time do que você aproveita, e a espontaneidade, a proatividade, aquele senso da pessoa de ser um servidor, não é público nem privado, servir ao próximo, diminui. E aí apenas você vê o feijão com arroz daquela pessoa que podia entregar realmente um caviar. Então, se vocês entenderam as palavras que eu falei, vocês vão perceber. Cuide mais dos seus colaboradores. Ouça mais eles. E tem momentos que você vai trazer eles para você, a produtividade melhora. E o time de Roberto deve saber muito bem disso daí, né? Que fazem de maneira excelente. Pessoal, é assim, eu estava aqui vendo o professor Eduardo falar e dizendo o seguinte: o que é que eu vou falar? Porque ele já falou exatamente tudo que o gestor tem que ter. Então, eu vou trazer a nossa definição, a definição que dentro do que nós chamamos de universo de saúde, nós temos do gestor extraordinário. Então, o gestor extraordinário da saúde, dentro do nosso mundo, ele é o líder que entrega resultados acima da média de forma contínua e consistente e leva o seu time ao sucesso. Então, ele é líder, não é chefe. Ou seja, ele lidera pela autoridade, não pelo poder. Ele entrega resultados, então ele é focado em resultados, não em tarefas. Acima da média, não é medíocre. E qual é a média que nós trabalhamos? Eu ontem. Então, não é sobre me comparar com o outro, é sobre me comparar com eu ontem. A jornada do extraordinário é hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Um passo de cada vez, sem pressa e sem parar. De forma contínua e consistente, ou seja, ele tem um método de trabalho definido. E leva o seu time ao sucesso. Ele trabalha para o time, não o time trabalha para ele. E quais são as competências para se tornar um gestor extraordinário? Primeiro, a competência técnica que todos nós temos, porque o universo da saúde é um universo muito técnico.
Mas tem que ter também competência gerencial, capacidade de gestão e, pessoal, inteligência emocional, que vai diferenciar cada vez mais o profissional daqui para frente é a sua capacidade técnica, as suas habilidades digitais e a sua inteligência emocional. Esse conjunto aí é que faz um gestor extraordinário da saúde. Para finalizar, Jandiara, eu queria agradecer aí a você o convite, agradecer a todo o CRA, agradecer a oportunidade, agradecer ao professor Eduardo estar aqui com você, aprendendo aqui essa tarde, para mim foi maravilhosa, muito bacana, muito obrigado aí. Obrigado a todos vocês que estão conosco aqui até agora, tá certo? E reforçar, pessoal, um convite, vou colocar de novo aqui no chat, estão todos convidados para participar do Clube Liderança para a Vida. Ele é gratuito, ele é online, já tem mais de 450 líderes do Brasil inteiro participando, é muito bacana o movimento, é um clube de leitura, tá certo? Então é desenvolvimento de liderança através dos livros, do network, do relacionamento e do conhecimento. Obrigado a todos. Grande honra estar aqui com vocês. Obrigada, Roberto e professor Eduardo. Jandiara, me permite só uma coisinha. Eu estou vendo a professora Terezinha Covas aqui, tá certo? Maravilhosa. Não poderia jamais ver a professora aqui deixar de citar. Eu tive a honra de ser coautor de um livro com a professora Terezinha Covas. Me colocou no céu essa honra que ela me deu. Escrevermos juntos um livro. Professora, um beijo. Desculpe, Jandiara. Tranquilo, também está com a câmera aqui aberta, a administradora Luísa Augusta. Eu gostaria de ouvir, né? Vou passar aqui se ela puder falar, né? Para fazer esse encerramento. Estamos com 70 pessoas, né? Uma tarde bastante produtiva. A gente tem que trazer realmente essas discussões. E eu passo aqui a palavra para a Luísa. Luiz, você está sem áudio. Continua sem áudio ainda, o áudio está desativado. Pronto, eu desativei tudo. Gente, desculpa, mas eu já estava aqui e aí eu tinha desligado tudo. Eu estou encantada, né? E agradecendo a vocês com a certeza que foi discutido e mostrado o novo perfil do administrador hospitalar, do gestor hospitalar, que, como o professor Roberto falou e o professor Eduardo, exige mais do que conhecimento técnico. Isso que é muito importante a gente estar falando. Lógico que vai exigir a questão de planejamento estratégico, ele tem que ser inovador, focado em resultados, dependendo do que está a organização. Mas eu gostaria depois de provocar vocês para fazer um novo ciclo para a gente conversar, porque eu sinto a necessidade de falar do etarismo, porque a população está envelhecendo. Está mais envelhecida do que tem mais idosos do que nascimento, né? Então, eu gostaria de a gente provocar isso, como é que... Porque, veja, a gente fala, o professor Cláudio Eduardo falou que não gosta do termo humanização. Pode ser, então, um termo humanizado, inovador. Porque, assim, eu acho que são duas vertentes. Uma, para quem é paciente, como é feito esse acolhimento desse pessoal, e o outro, que o senhor falou, professor, acho que foi o professor Roberto, o senhor falou das pessoas que estão entrando na idade de 50 e 60, que tem que se atualizar. Concordo plenamente. Isso aí não tem... Mas aí eu fico perguntando a questão do mercado de trabalho. Porque, às vezes, as pessoas, principalmente as mulheres, elas podem estar preparadas, podem estar com tudo. Eu acho que a professora Terezinha também pode até completar isso. Elas podem estar preparadas, elas podem estar tendo uma inteligência artificial, ela tem tudo, mas ela não consegue, por conta, talvez, da idade, de chegar lá. Porque é o que você falou, professor. O senhor tem 50 e poucos anos e não se sente assim. Eu estou um pouco mais velha, também não me sinto assim. Mas acontece que não somos nós, às vezes.
são as outras pessoas que estão do outro lado que nos veem dessa forma, né? Então, eu gostaria de provocar, viu, Jandiara, fazer um novo encontro aí para a gente discutir essa questão, não só da parte de atendimento, como a parte também da colocação dessas pessoas no mercado de trabalho. Quando eu falo mulheres, principalmente, porque é difícil a gente achar um CEO, uma mulher CEO de 72 anos em algum cargo aí de executivo. É meio complicado. Acha, não disse que é impossível, acha, mas muito pouco em relação aos homens. Então, seria uma boa a gente discutir isso, né? E discutir também, pelo que eu percebi, o que vocês estão falando aí, que, para mim, o que foi mais importante, que o novo perfil do gestor hospitalar é a questão de se colocar no lugar do outro, a empatia. Né? Eu sou atendente. Quando chega uma pessoa doente, a gente tem que verificar e ter a paciência de escutar, é o que vocês estão colocando, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Meus filhos, quando pequenos, desculpe, o pediatra era Pedro Rocha. E aí, quando eu levava, né, primeiro filho, tudo agoniado, ele dizia, primeiro ele falou para mim uma vez, eu primeiro, quando vejo a criança, eu olho, ela não está com febre, eu vou cuidar dos pais, porque esses aí é que vão prejudicar a cura da criança, porque os pais chegam mais nervosos do que a própria criança. Então, a gente tem que perceber isso. Muito obrigado. Desculpa, é que eu estou garganta seca. É uma reflexão muito boa, evoluímos muito com a questão dessas colocações. Agradeço a presença de todos e a participação. Muito obrigada a todos. E vamos repetir, viu? Gostei. Obrigada, ela estava aí quietinha, mas a administradora Luísa Augusta é nossa diretora de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Administração. E aqui a gente precisa encerrar, mas eu queria fazer uma foto, quem puder abrir as câmeras. Queria também ouvir uma palavra rapidamente de Terezinha, que o Roberto mencionou, e eu não poderia deixar de agradecer por estar prestigiando o nosso evento, por estar aqui também participando. E uma palavra rapidamente da Terezinha, a gente vai abrir aqui e fazer a nossa finalização. E convido a vocês para seguir o Conselho Regional de Administração, tanto no LinkedIn como no Instagram, acompanhar os eventos dos núcleos de estudos. Aqui está participando também o administrador Antônio Carvalho, que é do núcleo de finanças. Então, assim, nós promovemos com o CRA, né, eventos como estes, bastante relevantes e que agregam no conhecimento. Então, eu convido vocês para ficarem ligados nas nossas redes sociais. Terezinha, por favor. Muito obrigada, Jandiara, a Luísa também, todos os participantes. Sou fã de carteirinha do Roberto, ele sabe disso, faço parte lá do grupo dele. Parabenizo bastante os palestrantes, o professor Eduardo e principalmente o Conselho Regional de vocês, que realmente eu tenho acompanhado bastante. E até gera uma ciumeira. Você vai mudar para a Bahia? Vai levar seu registro? Porque as palestras que vocês oferecem são maravilhosas. E realmente o tema etarismo, nós precisamos realmente discutir mais, né? Porque nós temos gestores que já passaram dos 60, 70, e até nós temos presidentes, né, da República aqui no Brasil e fora, que sempre foram mais velhos, e as mulheres também precisam ter o seu espaço. Parabéns e muito obrigada, viu? O tema foi muito importante e a gente, na área de saúde, precisa realmente de muita coisa. Obrigada, Terezinha, pela participação. Agora eu consigo ver mais pessoas, eu não consigo citar todos os nomes, mas, assim, feliz com a participação de vocês. O André Nascimento, aqui de São Paulo, que é um gestor aí da área de curso. Satisfação enorme aqui, André, estar te vendo.
E, como eu coloquei, os membros que estão aqui prestigiando e apoiando o evento, né? Já citei aqui os nomes. O CRA disponibilizou no chat aqui uma pesquisa de satisfação, peço que, por favor, quem não respondeu, e a lista de presença, os nossos eventos, eles geram certificado para quem é estudante, que precisa também apresentar, então é necessário que preencha aqui, clique no link e acessem a lista de presença. Vou pedir para vocês, né, abrir a câmera, quem puder, para a gente fazer aqui uma foto, né, para esse momento, essa tarde bastante produtiva. Quero agradecer aqui, o Roberto colocou no chat com relação ao clube, eu faço parte, né, o líder, ele não nasce pronto, a gente vai se moldando, né, conforme as nossas experiências, e quando a gente ouve as experiências do colega, né, a fragilidade, como foi que ele superou, isso agrega muito na nossa, no nosso mindset que a gente estava tratando, que foi o livro da semana passada. Então, assim, sou suspeita para falar do clube também. E vamos lá fazer uma foto, peço aí para o CRA, quero agradecer a participação da da Ciomara Lobo, da Cristiane, da Lana também aqui, que está prestigiando o nosso evento, viu? Ao Guilherme, já citei o professor Antônio, e a todos que estão aqui. Vamos lá abrir, se quem puder abrir aqui as câmeras, que talvez esteja no trabalho ainda, mas quem puder, a gente pede para a gente fazer deixar esse momento com memória, né, para que possa ter outros eventos, para falar aí dos 50 e dos 60 mais, e a gente pegar aquilo, né, que de repente a gente não conseguiu, para falar de toda a experiência, de tudo aquilo, uma liderança extraordinária na saúde, dentro de 1h30, Roberto, para tratar, para falar, a gente não consegue, tem vários pontos aí, e fica aquele gostinho de quero mais, e isso é bom, a professora administradora Luísa colocou aqui, para que a gente possa promover um outro evento, né, e poder estar discutindo aqueles pontos que a gente não trouxe aqui, que é importante também a gente trazer. Viu? Agradeço. Vamos lá fazer uma foto, por favor. Pronto, eu agradeço. Roberto, nós estamos encerrando com 60 pessoas. Olha que já são 17h40, então a gente ficaria por mais tempo discutindo sobre o assunto, mas temos um horário a cumprir e precisamos encerrar. Viu? Muito obrigada a todos. Grande abraço. Parabéns a todos. Um abraço. Um abraço. Até mais.